Hoje eu quero ensinar para vocês o seguinte: como trocar de HD sem precisar perder o sistema operacional. Como você está vendo, eu estou usando esse sistema operacional aqui, certo? E eu vou fazer uma clonagem de HD, ou seja, eu vou pegar esse sistema instalado nesse HD aqui e copiar para um segundo HD que eu tenho, para que eu fique com mais espaço. E tem muita gente que às vezes quer comprar um SSD e colocar o sistema operacional e não consegue. Então o que você vai fazer? Você vai pegar, conectar o seu HD, seja no notebook, por case, ou seja no computador normal, por outra porta SATA, e esperar instalar. Assim que ele instalar, pode ver, aqui eu tenho meu sistema operacional, que seria o disco C, certo? No caso ele está cheio e eu preciso de mais espaço no meu HD, só que eu não tenho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu sistema instalado e vou transferir ele para esse HD aqui de 500 GB, para que eu obtenha mais espaço. Mas no caso do SSD, se você for colocar um SSD, vai dar a mesma coisa. Você vai pegar um HD, lógico que ele tem que ter espaço livre para isso. Se o seu HD for de 120 GB, por exemplo, o seu sistema tiver 250 GB, ocupado 200, não vai dar. Você tem que ter um HD, uma quantidade de espaço utilizada que caiba dentro do novo HD seu. No meu caso aqui é ao contrário, eu vou estar colocando um HD menor, o meu sistema operacional vai passar para um HD maior. Se fosse o contrário, esse meu sistema C aqui teria que estar desocupado ou com o mínimo de espaço possível ocupado. Então vamos lá, o que você vai precisar? Você vai precisar primeiro de um software que faça isso. No caso aqui eu estou usando o Minitool, certo? Que é o Partition Wizard. Tem a versão gratuita, tem a versão paga. E tem outros aplicativos como o ESUS, né? O EASEUS, tem o Chrome Track, tem outros softwares que fazem o mesmo tipo de sistema, mas eu confio mais no Minitool porque ele é mais eficiente e ele clona de uma maneira bastante eficaz, inclusive o boot, que é uma outra coisa que eu vou estar tentando explicar em outro vídeo de uma outra forma. Esse HD meu aqui é o disco C, ele está lotado, como você pode ver. Ele é o íntegro sistema inicialização. Como inicialização, ou seja, a partição tem que estar marcada como ativa. E no cara eu quero copiar o HD inteiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o Minitool, vou esperar o Minitool abrir e vou fazer o procedimento. Não é muito difícil, é um procedimento até bastante simples. E o meu bendito Minitool não abriu. Espera aí. Vamos lá. Fecha a janela. Vamos começar de novo. Abriu o Minitool. Tá vendo, ó? Eu clico em não aqui, que é para não atualizar. Ele vai procurar as partições. No caso aqui eu tenho o meu primeiro disco, que é esse de 320 GB, e eu quero transportar o meu sistema operacional sem perder arquivos, sem perder a eficiência, para um outro HD, que vai me dar o suporte para que eu tenha mais espaço. No caso, se a pessoa for transportar o sistema operacional de um HD normal para um SD, o procedimento é o mesmo, bastando que você obedeça o procedimento de cópia. Então vamos lá, eu vou clicar com o botão direito no Minitool, vou clicar em copiar. Assim que ele copiar, ele vai me pedir a partição para a qual o sistema vai ser copiado. No caso aqui já está marcado o meu HD de 500 GB,
que na verdade ele tem 465. Eu nunca consegui entender por que um HD de 500 não tem 500 GB. Mas vamos lá. Eu clico em avançar, no caso aqui ele está conectado via uma case, né? No caso, meu caso aqui eu estou fazendo por um notebook, mas se for por um PC, você pode estar conectando a uma outra porta SATA e fazendo o procedimento de forma comum. Escolhi para onde vai a partição, para onde vai o meu sistema operacional, eu clico em avançar. Certo? Aqui ele tem a opção ajuste as partições em todo o disco, ou seja, se a partição for menor, ele vai esticar até caber em todo o disco. Se a partição for maior, ele vai diminuir até caber no disco, certo? Mas você pode escolher a opção copiar sem redimensionar. O que ele vai fazer? Ele vai copiar a partição do mesmo tamanho que ela é no seu antigo HD. Então, ou seja, o HD de destino tem que ser igual ou maior do que o HD de fonte, que é o qual você vai estar copiando. Então, no meu caso aqui, o HD de 320, como você pode ver, ele vai ocupar o HD inteiro de 500 GB com um procedimento no qual vai fazer com que o espaço livre do HD de 500 esteja dentro da partição do meu sistema operacional. A gente clica em avançar. No caso aqui a gente tem espaço anterior e espaço depois. Eu costumo deixar 500 GB livre por opção, né? Isso aí é um critério seu. Você pode estar deixando mais ou menos. Normalmente eu deixo esses 500 GB para poder dar um procedimento para que o HD respire, para que ele tenha espaço vago para trabalhar, certo? Vamos colocar aqui, não vou colocar 500 GB não, vou colocar aí 300 MB, tá bom, 300 MB, aliás, falei 500 GB, mas é mega. Vamos botar aqui um espaço não alocado de tô olhando aqui, mas eu acho que eu estou fazendo do jeito errado. Pera aí, aqui ele faz em giga. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar 1 GB livre, acho que já tá bom. Pelo menos para que o HD tenha espaço vago, desocupado, para não causar peso em caso de superlotação de arquivos, entendeu? Aí ó. 490 MB, tá ótimo. 503 megabits ou 490 megabits de espaço vago. Clico em avançar. No caso aqui, como é HD principal, ele vai pedir para reiniciar, certo? Tá vendo? Ó, para inicializar a partir do novo disco, defina a configuração do BIOS do computador. Certifique-se de que o novo disco esteja configurado como disco de inicialização padrão. Ou seja, quando você desligar, ele vai reiniciar para fazer a cópia, ele vai copiar de forma clonada, vai clonar o seu HD para que fique idêntico ao HD original do seu PC. Aí o que acontece? Você tira o HD principal ou desconecta o HD principal ou troca a ordem de boot na BIOS, se você souber como fazer isso. Você clica aqui em terminar, ele vai pedir reinício, no caso, para fazer a cópia. No meu caso, como é HD principal, ele precisa de permissões que normalmente o sistema não deixa. Ou então, se não houver, se for um terceiro computador e você conectar os dois HDs para fazer a clonagem, ele vai fazer a clonagem, terminado você conecta no outro PC e simples, ele inicia como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse feito a clonagem. Então você pode iniciar a partir daí. Eu vou clicar em terminar aqui para ele fazer a inicialização de cópia. Assim que ele terminar a cópia do sistema, eu volto com um novo vídeo. Até já. Esqueci, você tem que aplicar primeiro.
Clica em sim. Ele vai estar fazendo a cópia da partição. No caso aqui ele não pediu reinício. Vamos aguardar um pouquinho para ver. Existem casos em que ele pede reinício, certo? Se você perceber aqui, ele pegou a partição fonte, que seria a letra C, o disco do meu sistema operacional, o índice 1, a partição de destino, o disco de destino, o novo tipo de partição, letra de partição, né, que ele vai adicionar automaticamente, o LBA, que é a tabela, e o tamanho da partição aqui, que no caso ele vai passar do meu HD de 320 GB para um HD de 500, né? Eu vou estar com 476.429 megabits de espaço livre, enquanto que o meu HD de 320, se você prestar atenção, ele está cheio até a tampa, está com 5.66 GB livre, ou seja, não é quase nada. Um HD é recomendado ter pelo menos 7 GB livre para você trabalhar com um pouco de liberdade. Então vamos deixar ele fazer o procedimento, aguardar um pouquinho, né? Vai demorar um pouquinho. Então, uma outra coisa que vamos colocar, vamos ver se eu consigo explicar. Você tem o seu sistema operacional instalado no disco C, certo? Que é o disco que você usa com o seu Windows. Tem gente que normalmente instala e particiona e joga o sistema de arquivos do usuário em um segundo disco particionado. Eu não recomendo fazer isso. Seu sistema operacional e a pasta do sistema tem que estar em um único HD. Ou seja, ele vai copiar esse HD, disco C, para este HD aqui, que não está alocado. Se ele estiver alocado, você exclui a partição antes, né? E voltando aos aplicativos que eu uso para fazer esse tipo de procedimento, é o Minitool Partition e o EASEUS e um outro chamado Macrium Reflect, que são os três que eu considero os melhores que tem no mercado para esse tipo de função, mas podem ter outros aí que eu desconheço ou não estou acostumado. Tinha o Crawl on Track, que eu cheguei a usar, que é o Easy Recovery, mas ele não é tão eficiente quanto o Minitool. E uma vantagem é que o Minitool é gratuito, mas você pode estar comprando a versão paga desse aplicativo, que é bastante eficiente, eu recomendo. Então não custa nada dar uma ajuda para o cara que projetou esse tipo de aplicativo. Vamos deixar fazer a cópia aqui. Como você vê aqui, ó, ele está fazendo o seguinte, ele está total de procedimento, a cópia da partição, né, que está em 30%, e aqui está escrito processando, mas eu acredito que quem traduziu isso traduziu errado, né? Deveria ser processando arquivos. Agora ele está copiando os dados. Esse procedimento aqui é um pouquinho demorado, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, daqui a pouco eu volto.